Boa tarde. Boa tarde. Paz e bem pro teu coração, pra tua vida e pro teu espírito. Amém. Boa tarde, Isadora. Boa tarde. Paz e bem pra ti. Paz e bem. Estás feliz? Muito. 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 Mas esse seu muito tá tão pequeno, tão fraquinho. Muito. Fraquinho. Muito. Ah, você percebe que a Isadora às vezes ela minimiza a voz, né? Muito. Isso, muito. Então, que você também esteja muito feliz, não é? E como estamos vendo aqui, hoje nós estamos aí com um pano de fundo bonito, né? Pano de fundo. Brasil que foi batizado como terra de Santa Cruz. Olha só, o Brasil foi batizado como terra de Santa Cruz. Que maravilha, né? Aí de repente nós colocamos aqui o quadro de Jesus misericordioso. Por isso nós vamos dizer assim: ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Vamos comigo mais uma vez você? Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Por todo mundo, por toda a situação e por este momento de graça. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. A Maísa fez um story ontem, né? Essa madrugada ela postou um story e surpreendeu também com um story maravilhoso, chamando-nos a meditar a palavra hoje e orarmos com a palavra com o tema Somos os filhos da promessa. Somos os filhos da promessa. Né? Eu até falei assim, Isa, no story se fala meio baixinho, solta mais a voz. Ela falou assim, mas deu para ouvir. É esse jeitinho, é esta forma, é esse jeitinho que é isso. Né? Então veja, somos filhos da promessa. E nessa tarde, neste momento, eu quero chamar a sua atenção dentro disso. Por isso que até o fundo musical que nós deixamos hoje, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, eis, estou aqui. Não é isso que você tem que falar? Não é isso que temos que falar? Somos um milagre, estamos aqui. Mais um final de semana, mais um sábado, nós estamos aqui para partilhar, né, Isadora? Sim. Não é isso? Sim. Estás feliz por estar mais uma vez aqui, deixando nas mãos do Senhor? Sim, muito feliz por estar aqui com todos, né? Partilhando a palavra do Senhor, orando. Muito feliz. É bem isso. Por isso que nós, nesse momento, eu quero chamar a sua atenção. Porque eu quero falar para você e quero... Olha, não leve a mal, eu quero apontar um dedinho para você e quero apontar um dedinho para nós. Quantos dedinhos eu dou para você? Isso, né? Você é promessa de Deus. Viu? Você é promessa de Deus. Deus tem uma promessa de misericórdia, Deus tem uma promessa de bênção, Deus tem uma promessa para você. O que nós precisamos nesta tarde? Nós precisamos olhar dentro de um olhar, de uma passagem que nós vamos meditar, e nós dentro desta passagem, dentro do foco, do pano de fundo dessa passagem, vamos ver por que a nossa promessa, aquilo que foi prometido para nós, pode estar sendo protelado, ou já está acontecendo, ou já aconteceu e nós não temos percebido, não temos tido a percepção, não é, Isadora? Não é? De entender que somos filhos da promessa, pois somos filhos de um mesmo Deus, de um mesmo Pai. Quero que você tenha a sua Bíblia na sua casa, não é? Se você está com a sua Bíblia, se você tem a palavra de Deus, você pode ir lá, a Bíblia Católica é a página 66 da Bíblia da Ave Maria, né? Mas é o livro 66 de Gênesis, o capítulo 21 do livro de Gênesis. Capítulo 21, não é? Do livro de Gênesis. Nós vamos, nesse capítulo 21, nós vamos meditar
de versículo 10 ao versículo 21. 11 versículos aonde o Senhor apresenta para você, o Senhor mostra para mim, e assim, mais uma vez, você, aí, para você também, você é promessa de Deus. Você é o filho, você é filha da promessa divina. Eu quero, neste momento, nesta tarde, testificar, dentro desta passagem que nós vamos meditar, que somos filhos da promessa. Somos filhos da promessa e dentro desta promessa nós vamos saborear a misericórdia. Veja a importância de nós focarmos em Deus e de estarmos em Deus. O Senhor nos dá a liberdade. Nós temos a liberdade do ir, do vir, não é? De fazermos as coisas, mas queremos ver se dentro dessa liberdade, as promessas que Deus tem para nós. Veja, a Bíblia é a lei, cláusula pétrea. Aqui não tem como se fosse numa Câmara Federal, fazer uma emenda. Não tem como fazer uma emenda ou trazer para entrar em votação numa constituinte. Não tem, porque é cláusula pétrea. Ela é o princípio, o meio e o fim. Por isso, o Deus nos chama a atenção dizendo que os homens racionais, eles lutam contra as coisas do Espírito. Por isso que muitas pessoas às vezes é difícil de entender e não compreender que a Bíblia, ela precisa ser lida com o mesmo Espírito na qual ela foi escrita. Os homens que viveram diante de Deus, da manifestação de Deus, do Antigo Testamento, depois os homens que viveram com Jesus, quando Deus veio no seu Filho, se encarnou e esteve no meio de nós, em Cristo Senhor. Os homens que conviveram com Ele, Jesus diz, vou para o Pai, e junto ao Pai vou enviar o Paráclito, para vos recordar e ensinar todas as coisas. Por isto, esses homens escreveram em Deus, em seu Filho e no Espírito. Por isso ela tem que ser lida também no Espírito. Mas para isso, nós precisamos muitas vezes sairmos de nós mesmos, do nosso racional, né? Nós precisamos abraçar um pouco da palavra e meditar, olhando através dela para nós. Veja, é olhar para a palavra como se olhasse para um espelho, não é, Isa? Olhando para a palavra, olhando no espelho, eu me vendo na palavra, porque a palavra, a Bíblia, é um livro onde o próprio autor fala com você através dela. É diferente de um livro de história. A Bíblia é um livro no qual o autor fala diretamente com você presencialmente. Tá? É muito importante. Então vamos lá. Gênesis 21, de 10 a 21. Gênesis capítulo 21, de versículo 10 a 21. Somos... Oi? É do 9 ao 21? Vamos do 10 ao 21. Né? 10 ao 21. Nós tínhamos que olhar... A Isadora quer ir do 9 ao 21. Então vamos do 9 ao 21. Né, Isadora? Você quer ir do 9 ao 21, versículo 9. Ok. Vamos observar então aqui o que o Senhor nos chama a atenção dentro desta palavra. Como que muitas vezes nós estamos nos sentindo no mundo em que estamos. Como que você tem se sentido, como é que você tem se visto dentro do mundo aonde você está. Conforme como é que você está se vendo, como é que você tem se projetado e como é que tem pessoas que estão te projetando dentro desse mundo que estamos vivendo. Primeiro vamos ler. É a passagem aonde Sara, mulher de Abraão, esposa escolhida para Abraão, não é? Tem um momento aonde ela é tomada por um ímpeto. E vamos ler então. Sara viu que o filho nascido a Abraão de Agar, a egípcia, zombava do seu filho Isaque. E disse a Abraão: expulsa
esta escrava com seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso desagradou muitíssimo a Abraão, por causa do seu filho Isaque. Mas Deus disse-lhe: não te preocupes com o menino e com a tua escrava. Fazei tudo o que Sara te pedir, pois é de Isaque que nascerá a posteridade, que terá o teu nome. Mas do filho da escrava também farei um grande povo, por ser da tua raça. No dia seguinte, pela manhã, Abraão tomou o pão e o odre de água e deu-os a Agar, colocando-a em suas costas. Despediu-a com o seu filho, e ela partiu, errando pelo deserto de Berzebeia. Acabada a água do odre, deixou o menino sobre um arbusto e foi assentar-se de fronte à distância de um tiro de flecha. Porque dizia ela: não quero ver morrer o menino. Ela sentou-se, pois, em frente e pôs-se a chorar. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar do céu, dizendo-lhe: que tens, Agar? Nada temas, porque Deus ouviu a voz do menino, do lugar onde está. Levanta-te, toma o menino e segura pela mão, porque farei dele uma grande nação. Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço, onde foi encher o odre e deu de beber ao menino. Deus esteve com este menino, e ele cresceu, habitou ao deserto e tornou-se um hábil flecheiro. E habitou no deserto de Fará, e sua mãe tomou para ele uma mulher egípcia. Meu querido e minha querida, vamos observar aqui que muitas vezes as pessoas não entendem, porque às vezes está na caminhada, uma pessoa está na caminhada, está servindo a Deus, ou está na igreja, é uma pessoa temente a Deus, que está orando com Deus, é uma pessoa que caminha com Deus, que se posiciona na vida como cristão. Então as pessoas muitas vezes começam a olhar e não admite um minuto de fraqueza daquela outra pessoa, não é? E já intitula, apontando o dedo, dizendo: aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquele rapaz, aquela moça é um santo, e não admite em momento nenhum um erro. E ao contrário, nós temos que entender que a maior pressão que vem do inimigo de Deus é para aqueles que estão no caminho. Eles são mais pressionados, eles são mais chacoalhados, eles são mais testados, porque o próprio Cristo diz no Evangelho: a quem muito é dado, mais será cobrado. E foi nesse momento nós vamos olhar, mas não era a esposa de Abraão. Ela manda Abraão, ela determina a Abraão que expulse o seu filho, tido como a escrava. Sara foi tomada por um momento de raiva, um momento de ira, não posso dizer ódio, mas um momento de ira, de ímpeto do sistema nervoso que abalou. São aquelas pessoas que muitas vezes são tomadas por sistema nervoso, porque se indigna com situações, às vezes da comunidade, da política, da sociedade, não é? Às vezes alguma situação na rua, no trânsito, mesmo sendo de Deus, a pessoa às vezes se indigna e tem aqueles momentos, né, de ímpeto, onde a pessoa acaba falando até aquilo que machuca até ele, até ela mesma. Observe algo muito importante. Agar, ela mesmo que determinou a Abraão, antes disso, que tomasse a sua escrava, a sua serva, para ter com ela um filho, porque Agar não acreditava, ou melhor, Sara não acreditava, obrigado Isa,
Sara não acreditava que Deus ia cumprir nela a promessa de dar a ela um filho, pois ela já chegava quase a 100 anos. E aí ela pede a Abraão: olha, pegue a escrava e tenha um filho com ela para que continue. E ela convence Agar. Sara convence Agar. E Agar, a escrava, dá um filho a Abraão. E Sara começa a cuidar. Só que ela esqueceu que Agar era mãe. E Agar sentiu naquele momento o amor de mãe tomou conta. Ela começou também a querer cuidar do menino. Não só Sara e Abraão, mas ela quis também cuidar do menino. E foi crescendo aí algo dentro de Sara. E quando Deus cumpre em Sara, dizendo a ela que viria depois de 1 ano e dela nasceria Isaac, quando Isaac vem, Sara é tomada por uma alegria. Mas esqueceu que dentro da família tinha uma outra criança, que já estava mais ou menos entre 13 e 14 anos. Estava Ismael, que era filho de Abraão com Agar. Sara, naquele momento, olhou para aquela outra criança, aquela tomada, tipo, vai tomar o meu lugar? Que ria do seu irmãozinho de mais ou menos uns 3 anos. Ele com 13, 14, o irmão com entre 2 a 3 anos. E naquele momento, quando Ismael zomba do seu irmão, Sara é tomada por um momento de ira. De ira. E pede, veja, ela pede, disse no versículo 10, disse ela a Abraão: expulsa esta escrava com seu filho. Veja se isso muitas vezes não acontece e não tem acontecido. Sara foi tomada por tanta raiva que no primeiro momento ela vai a Agar e com carinho diz: Agar, é preciso que você, eu estou pedindo que você dê um filho a Abraão, que você isso. E ela trata por um tempo Agar bem. No momento da ira, tempos depois, ela não usa nem o nome de Agar. Ela diz para ele: expulsa esta escrava. Ela não disse expulsa Agar e Ismael. Expulsa esta escrava com o seu filho. Eu não admito que ri do meu Isaac. Ela tomou a raiva, tomou o lugar do filho para defender, mas não olhou que era uma outra criança, que era uma questão de criança. Quantos pais hoje, irmãos, parentes, se separam a família por causa de briga de crianças? Por causa de briga de primos, de irmãos. Às vezes irmãos que têm filhos e ambos têm sobrinhos, os filhos brigam, aquela situação de criança, e os irmãos não se falam mais. Se separam. Vão para longe tomando as dores das esposas ou tomando as esposas, tomando as dores dos esposos. Que se magoou, por quê? Por causa de uma briga de criança. Por causa de uma desavença, por causa de uma brincadeira, por causa de uma provocação entre crianças que têm nos laços sanguíneos de família, famílias se separam. Os adultos muitas vezes não têm a compreensão de olhar para aquele momento e ver que era uma criança. Agar, ou Sara, ela foi tomada de raiva, de uma ira, e Sara olhou para aquela situação e não admitiu e nem chamou mais Agar pelo nome. As pessoas, quando têm a ira, não chamam o outro, a outra nem pelo nome mais. Ah, vai você para aquele lugar, some daqui. Não. O que foi? Não sei, não interessa. E não tem mais o nome, não tem mais diálogo. Não tem mais diálogo, não tem mais. Veja, ela rejeita Agar. Agar naquele momento foi rejeitada por Sara. Rejeitada na casa aonde ela cresceu, aonde ela viveu por um tempo e deu para aquela família um filho para dar sequência à linhagem de Abraão. Sara se sentiu rejeitada dentro da casa, Agar se sentiu rejeitada, vai me corrigindo, Agar se sentiu rejeitada dentro daquela casa por Sara. Mas nós temos que compreender, você precisa entender aquilo que Deus diz na sua palavra.
o mundo vai te rejeitar. Às vezes você é rejeitado dentro da sua própria família. Você é rejeitado às vezes na própria empresa, desfazem de você. Você é rejeitado no seu ambiente social. Muitas vezes se deixam de lado, às vezes expulsam, às vezes não te convidam, às vezes não querem mais a sua companhia. Às vezes não querem mais conviver com você, te rejeitam. Mas você vai ver que no decorrer da palavra, enquanto Sara rejeitava Agar, Deus aceitava Agar. Quando o mundo te rejeita, quando situações se desprezam, que pessoas se desprezam, Deus te acolhe. E por quê? Porque Deus tem uma promessa para você. E nós vamos ver aquilo que o Senhor vai determinando dentro daquele momento, o desejo de Agar. De Sara, muitas vezes nós temos que entender o seguinte: nós tomamos uma decisão, Deus deixa aí. E por quê? Porque Ele nos deu o livre arbítrio. Mas é nós que vamos aguentar as consequências da situação. E Deus deixou. Aí Ele chama, veja, ela diz para Abraão expulsar a escrava com o seu filho. Não será herdeiro, veja, a preocupação de Sara, ele não será herdeiro. Sara não só ficou com raiva, mas não quis dividir a herança. Estava com sentido material. Famílias hoje separam, brigam por herança, às vezes por um terreno, por uma casa ou por uma pequena ninharia no banco. Brigam até pelos móveis que os pais deixam. Discutem, disputam. Sara ficou irritada, irada por causa de uma confusão de duas crianças, uma que não sabia nada ainda e o outro que já sabia falar, mas não tinha condição de tomar ciência das coisas que fazia. E ela disse: não só expulsa essa escrava e seu filho, mas ele não vai fazer parte da herança de Isaac. A preocupação de Sara estava tomada pelo lado material. A questão material hoje corrompem os corações. Não mudou nada. E por causa de questões materiais, irmãos vivem longe um do outro. Irmãos desprezam o outro porque tem um pouco mais, conseguiu um pouco mais do que o outro. Despreza por questões materiais. Vai menosprezando, não se fala, é incapaz de estender a mão, é incapaz de fazer uma visita, é incapaz porque está voltado para o eu tenho, o eu sou e eu posso. E aí não tem o olhar mais de sangue, da árvore genealógica e do mesmo molde aonde um foi feito, que Deus fez um, Deus fez o outro. Irmãs e irmãos, parentes, e vão se deteriorando, vão brigando, vão se espezinhando por ninharia, por uma situação que ninguém vai levar e não vai ser contemplado naquele dia pelo que tens, mas pelo que é. Naquele dia diante de Deus nós vamos ser contemplados pelo que somos, não por aquilo que temos. Mas quando chegar aquele dia, pode ser tarde, não há mais tempo para reparar. Não há mais tempo para reparar a situação. Sara foi tomada por este momento de ira. E ela disse para ele: não vai dividir. Ele não será herdeiro com Isaac. Ele não será herdeiro. Veja, o filho dela, ela deu o nome para o filho dela. Mas para o filho Ismael ela não chamou. Nem Agar ela chamou pelo nome. Mas o filho chamou, não é isso, Isa? Sim. E tudo que você está falando dentro desse versículo nos lembra quando lá em Atos dos Apóstolos, que Pedro vem falar para aquele paralítico: ouro e prata eu não tenho para te dar, mas eu tenho o que foi me dado pelo meu Senhor, né? Ele manda o paralítico levanta e anda, né? Por causa da fé dele. E me lembrou muito por quê? Por causa desses conflitos que a gente vê aqui também, em questão de dinheiro, de preocupação com herança e tal.
E aqui nesse momento, tomada pela ira, né, pela irritação da situação, Sara esquece que Ismael também é um filho de promessa, né? O Senhor tem uma promessa a Ismael diferente da de Isaac, mas também tão vasta quanto, né? Ela não entende que ali a continuidade, né? Ela até fala aqui na passagem que o nome que levará o nome de Abraão será Isaac, né? Quem será o representante. Tanto que se a gente não ler assim a história toda de Abraão e sabe que ele tem o Ismael antes, a gente só ouve falar de Isaac, né? Isaac, filho de Abraão. Tem essa referência, porque é uma promessa diferente, né? Deus promete que Ismael vai florescer, né? Vai ter reinados após dele, príncipes virão da linhagem dele. Então ali, tomada pela ira, ela também esquece disso, que eles são irmãos, que eles são filhos de Abraão e que eles são filhos de uma promessa diferente para Deus. E ela tanto não se lembra disso, ela está ciente, ela sabe desde que Ismael foi concebido e tudo, ela sabe que ele tem uma promessa. E ela tanto se esquece que ela fala que o Ismael não vai ter parte, herança de Isaac. Mas Ismael sabia disso, Abraão sabia disso, Agar sabia disso. Que o que era de Isaac era de Isaac e o que era de Ismael era de Ismael. Então, muitas vezes nós confundimos isso no sentido de brigar com o outro por coisas que são insignificantes. Né? Entrar numa briga, acabar com uma família por causa de dinheiro, uma coisa que não tem muito valor se você está espiritualizado, se você conhece, se você lê, se você está junto da sua Bíblia, da palavra do Senhor, você entende que isso só vai te proporcionar comprar um alimento, comprar uma vestimenta, mas não vai te trazer o saciar, que é estar com Deus e estar com o seu irmão. Qual dinheiro no mundo paga a gente estar com quem a gente ama, né? Então deixar o dinheiro entrar nas nossas vidas, assim como entrou no pensamento de Sara, entrar e derrubar todo um afeto, toda uma amizade, porque a Agar era amiga de Sara, até todo esse bolo que elas fizeram que Sara fez acontecer, que foi precipitar a promessa de Abraão, né? Ela faz isso para que a promessa se cumpra, mas ela não entende que o Senhor fala que ela conceberia, né? Então ela prolonga a graça, né? A promessa. E Deus faz uma outra promessa para Ismael, por ser filho de Abraão. Então, quando a gente deixa esses sentimentos ruins, né, nos levar no momento de raiva, a gente fala coisas que machucam o outro. A gente nunca, no momento de raiva, numa discussão, a gente nunca vai fazer uma coisa pro bem do outro. A gente vai usar palavras para machucar, vai usar frases para machucar. A gente vai jogar na cara do outro coisas que a gente disse ter desculpado. Quando você desculpa, você elimina, então você não vai jogar na cara do outro. E quando você revive isso numa discussão, você claramente não desculpou do seu coração. Então temos que lembrar disso e pensar, poxa, hoje fiquei chateada com aquela pessoa e me calei. Pô, foi o Espírito de Deus que agiu em mim e fez, então calma, cale-se, né? Respira primeiro. Ou não, eu fui lá, me deixei tomar pela ira, tampei a voz do Espírito de Deus, estava me falando para eu me acalmar, para eu resolver depois, né? Para dar um tempo, porque quando a gente dá um tempo a gente pensa, né? A gente reflete nas nossas ações. Então Sara não deu um tempo, ela se viu tomada, viu que Ismael estava, ela fala aqui, né? Escarneando do filho dela, e ela fica brava e ela já vai direto para Abraão e Abraão fica sem saber porque é o filho dele, né? Ele queria resolver de outra forma, mas Deus intervém e fala, deixa, faz a vontade dela, que eu cuidarei do menino, né? Ele estará comigo, né? E é tão interessante, olhando dentro desse parâmetro, que ela está dizendo assim, no versículo 11, quando ela fala para Abraão, isso, diz o versículo 11, desagradou muitíssimo a Abraão por causa do seu filho Ismael. Desagradou muitíssimo. Muitas vezes dentro de um casal, de uma família, né? Às vezes o sobrinho sanguíneo vem da parte do marido, né? Aí não vem do laço sanguíneo da esposa,
mas ela é tia porque é casada com, não é, com ele. Ou é vice-versa, o sobrinho é do laço sanguíneo dela, não é do laço sanguíneo do esposo, né? Mas ali, o que acontece? Aquele que não é do laço sanguíneo se irrita e acaba o esposo sem saber o que vai fazer. E dentro, muitas vezes, o pai tem que tomar uma atitude contra a vontade dele, mas para não criar uma confusão, para não criar um mal maior, para que isso não seja pior. Mas é tão interessante olhar para dentro disso, que Abraão ficou tão machucado com essa situação, porque ele olhava, ele via, ele sabia, era sangue dele, Ismael também. Assim como Isaac era o seu primogênito e era o precursor e era a promessa de Deus também. E Deus já tinha dito a Abraão quem seria Ismael. Mas aí Abraão fica totalmente machucado. Não percebe muitas vezes na família, o marido ou a mulher. Às vezes o esposo toma uma atitude contra aquele que é do laço sanguíneo da esposa. Não suporta, não aceita. E às vezes a esposa tem que aguentar calado porque é laço sanguíneo dela, para não irritar o marido. Às vezes o marido também fica, é o laço sanguíneo dele, é o sobrinho do irmão, é o filho do irmão dele, é da família. Às vezes, muitas vezes não é aceito na sua casa, não é bem recebido porque a esposa não aceita ou porque o esposo não aceita. E ali fica no meio termo. Esquecem que machuca. Sara não se preocupou com o sentimento de Abraão. Nós muitas vezes não se preocupamos, não olhamos o lado do sentimento. Porque o lado sentimental dói tanto quanto uma pancada. Dependendo da forma e do jeito que se professa, do jeito que se fala, não é? Nós temos que olhar para dentro disso, porque Abraão ficou tão machucado que Deus veio ao encontro de Abraão, falar com Abraão, quando Deus diz, mas Deus disse-lhe, não te preocupes com o menino e com a sua escrava, faça tudo o que Sara pedir, pois é de Isaac que nascerá posteridade, que terá o seu nome. Mas o filho da escrava também, veja, também farei um grande povo por ser da tua árvore, por ser teu filho. Faça a vontade dela. Quer dizer, veja o livre-arbítrio de Deus. Deus podia ter intervido para dizer para Abraão, diz para Sara que Ismael tem que ficar aí. No tempo oportuno ele irá para onde eu quero. Mas Deus, olhando o livre-arbítrio, porque essa era a vontade de Sara. Sara foi tomada, manda-lhe embora. E Abraão ouviu de Deus. Ouviu Deus. E viu que Deus disse, a promessa que eu fiz será cumprida em Ismael também. Também em Ismael, não só em Isaac, sairá aí toda a descendência, mas Ismael será chefe de um grande povo, será um grande líder, sairá dele príncipe, como a Isa falou, sairá dele príncipe, ele será também príncipe. Veja, mesmo às vezes que nós ficamos irritados, quando o outro despreza, quando o outro expulsa para longe, joga para longe aquilo que é predestinado por Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, olha com o seu olhar de amor e determina a causa. Determina a causa. Observe o versículo 14. No dia seguinte pela manhã, Abraão tomou o pão e o odre e a água e deu a Agar. Esta parte ela é fundamental para o nosso tempo de hoje. Esta situação nos pega hoje e nos projeta no que está acontecendo hoje também. Deu o odre de água, deu a Agar, colocando nas suas costas, despediu-a com seu filho. Ela partiu errando pelo deserto de Berzabeia. Veja, ela partiu errando pelo deserto de Berzabeia. Meu querido e minha querida, observa bem. Quantas vezes diante de um desprezo, diante de uma situação onde te espezinham, te execram, quantas pessoas muitas vezes se sentem aí perdido.
Agar saiu para o deserto. Veja, para o deserto. Agar foi em direção ao nada. Ao nada, somente com um odre de água e alguns pães, que acabaria no decorrer da caminhada. Agar, desesperada, caminhava em direção ao nada. Quantas pessoas, às vezes passamos pelas estradas, passamos na cidade e vemos pedintes com saco nas costas, na beira das BR. Mal as pessoas olham. O que será que aconteceu? De que forma talvez essa pessoa também foi expulsa de onde estava? Ou quais foram a situação que fez com que essa pessoa tomasse esse rumo de peregrinar, muitas vezes em direção ao nada? De cidade em cidade, de estrada em estradas. Ali está uma promessa de Deus. Ali está uma determinação do Senhor e um lado de liberdade. O livre-arbítrio que Deus deu talvez para essa pessoa também. Por estar sofrendo alguma situação, sai. Prefere muitas vezes ir para o mundo. Às vezes sem direção, machucado, espezinhado, maltratado. E caminham nas estradas da vida. A Isa quer falar. Caminham nas estradas da vida sem ter uma noção de onde pisar, aonde está o passo, aonde eu estou. Agar saiu errante. Saiu errante sem saber, só sabia que Abraão tinha dito já diante das conversas que Isaac seria alguém. Mas diante daquela situação, o humano de Agar dizia: agora vamos morrer, o que vamos fazer? A promessa era ele, mas junto com Abraão, Agar não compreendia os desígnios de Deus. Quantas pessoas são machucadas assim? Quantos irmãos abandonam irmãos? Quantos filhos abandonam pais? Quantos pais abandonam filhos? Quantos amigos abandonam amigos? Que muitas vezes estão a caminhos da vida errantes, sem saber o que vai fazer e nem como fazer e como resolver. Tudo por causa do quê? Do eu sei, do eu sou, do eu posso ou do eu tenho. Meu querido e minha querida, a palavra ela é profética nos tempos de hoje. Quando Deus diz: faça o que Sara quer. Veja, aí no versículo 14 ele diz: Abraão pegou a água para dar para ela, colocou nas costas e ela sai errante por um deserto. Veja, imagina as lágrimas. Quando vemos às vezes a pessoa triste, nós nos perguntamos por que está chorando. Quais foram as causas, qual foi as situações? É isso, Isa? Sim, e muitas vezes, né, esse deserto, esse sair errante acontece dentro de nós, né? Às vezes algum plano que a gente está trabalhando dá errado e daí tenta outra coisa dá errado, né? Você vai errando e você se encontra numa situação de que você não sabe para onde ir internamente, você não sabe o que fazer, e esse deserto muitas vezes você se encontra internamente, quando nos vemos inseridos numa depressão. Você está num deserto interior, você está num lugar onde você não vê possibilidade nenhuma, onde você não enxerga nada que possa te salvar, onde você só olha o nada. Assim como eles foram caminhando para o deserto, assim como muitas pessoas saem errantes fisicamente, sem saber o que fazer, perderam casas, emprego, e muitas vezes isso é interno, e muitas vezes nós não deixamos transparecer para os outros, né? É aquela máscara que colocamos, estamos sorrindo, está tudo bem, e dentro de nós está um deserto. Dentro de você está perdido, você não se acha. Então, muitas vezes, o que prejudica muito nós é viver esse deserto internamente. Porque, às vezes, quando você só vive o externo, às vezes você não está vivendo o interno, porque logo você acha uma situação, você vai à procura de algo. Agora, quando as duas situações estão juntas, é muito
difícil, quando você se vê num deserto interno e externo, né? Você se vê sem saída, você se sente sufocado, amarrado, preso. Então, o pós isso, quando a gente, no decorrer das passagens, a gente vai ver o agir de Deus, né? Vai ver a promessa de Deus acontecendo. Porque todos nós temos uma promessa do Senhor. E quando estamos nesse deserto, às vezes é o momento de nós nos enxergarmos como promessa. É o momento que nós temos que deixar a luz de Deus entrar em nós, né? Enxergar Ele no meio desse deserto, buscar Ele, porque temos o livre-arbítrio, como você falou. Então a solução muitas vezes está na nossa porta, né? A solução às vezes não, tipo, o que você estava fazendo não deu certo, às vezes tinha um motivo. Tem uma passagem que fala sobre Balaão, quando o Senhor manda ele ir, né, até um povo. E ele age diferente, a égua dele começa a empacar, e ele começa a bater na égua, e ele toda aquela sensação, xingando a égua, e daqui a pouco o Senhor permite que a égua fale com ele. Por que você está me batendo? Como assim? O que eu fiz pra você? Se eu não parasse, a gente ia para um precipício. E aparece um anjo do Senhor e fala com ele, né? Porque bate na égua, ela está te ajudando, salvando a sua vida. Então, às vezes, as barreiras da nossa vida é o Senhor, às vezes não, quase sempre as barreiras da nossa vida, o que não dá certo é livramento do Senhor, ou porque nós agimos errado perante uma situação que era para ser assim como Sara, ela age errado, porque isso futuramente gera uma discórdia entre os irmãos, essa separação. Então foi consequências do agir dela. Então muitas vezes a situação que estamos passando é do nosso agir. Infelizmente a culpa é nossa. Nós temos essa reação sempre de culpar o outro. Isso não deu certo porque ela fez isso não deu certo porque ele outro fez aquilo. E você não enxerga que muitas vezes não deu certo porque você fez errado. Você foi impulsivo, você falou demais uma hora que não era pra falar, você agiu precipitado. Então temos que parar e refletir. Quando nos encontramos nesse deserto, nós temos que pensar: meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Meu Deus, me ajuda a pedir a ajuda do Senhor, porque somos filhos da promessa. E a promessa o Senhor vai fazer cumprir. Você tem que se deixar usar. Isto é fato, né? Nós vemos o versículo 15 e o 16, está dentro do que a Isadora está dizendo. Veja bem: acabada a água do odre, deixou o menino sobre um arbusto e foi assentar-se em frente à distância de um tiro de flecha, porque dizia ela: não quero ver morrer o menino. Ela sentou-se e pôs-se a chorar. Assentou-se em frente e pôs-se a chorar. Veja, tinham caminhado por o deserto, lágrimas, acabou a comida, não tinha mais água, não tinha direção, voltar era pior, para a direita, para onde, para a esquerda, aonde eu vou, tudo que via era nada. E de repente ela olha para aquilo, o seu filho desfalecendo ali diante dela, e ela olhando para a promessa, olhando para aquilo que de repente tanto sonhou, e ela vendo aquilo acabar. Quando você muitas vezes, quando os pais olham para os filhos e falam: não foi isso que eu sonhei para o meu filho, quando está vendo o filho dele se acabando. Quantas mães choram no banheiro, choram ali na cozinha caladinha, e às vezes um filho ou esposo pergunta: o que foi, mãe? Ou o esposo: o que foi? Não é nada, é eu que estou aqui lembrando de uma situação bonita. Mas não, caladinha, chorando. Quantas mães choram escondido? Quantas esposas choram escondido? Quantos pais choram no volante, calado, ou às vezes no lugar quieto no banheiro, por situações, porque ele olha para a frente e ele olha para a situação que quando nasceu aquele filho, ele diz: puxa, não foi isso que eu sonhei para o meu filho. O que está acontecendo com o meu filho? Meu filho está se perdendo, meu filho está doente, meu filho está assim. Veja, diz a palavra que ela deixou o menino debaixo de um arbusto, quer dizer, nem era uma árvore, era um pé de vamos dizer assim, um mato que estava ali, que fazia uma sombra. Ela deixou o menino ali,
e foi sentar a uma distância de um tiro de flecha, quer dizer, mais ou menos 100 metros. Ela foi sentar longe do menino porque não queria ver ele morrer. E lá ela, nas lágrimas, Agar foi ao chão, veja, ela foi sentar-se aonde? No chão. Quantos irmãos, quantas famílias, quantos estão indo ao chão? Não consegue nem se ajoelhar mais, os joelhos estão trêmulos, o corpo está trêmulo. Não consegue forças. Meu querido e minha querida, não consegue força diante do sofrimento. Ela foi chorar longe. Longe. Porque o seu filho estava na UTI. Ela deixou lá. Quantos filhos deixam pai? Quantos pais deixam filhos na UTI? No leito de hospitais nesse momento agora? Quantos estão distantes e impedidos de estar lá? Porque a lei determina, estão longe nas suas casas, chorando por aqueles que estão lá, entubados, com tantas enfermidades, não só esse Covid. Quantos estão olhando o sonho daqueles que estão lá internados, que estão sofrendo na dor, ou na falta de ar. Sara, ou melhor, Agar, foi chorar longe, foi sofrer longe, porque ela não imaginava, ela não queria ver o filho morrer. Ela não queria ver o filho morrer. E ela foi chorar. Isso me lembra, sabe o quê? Eu me lembro que o ano de 1997, mais ou menos. A data foi dentro desse tempo. E eu conheci na cidade onde eu morava. E ela deve ver essa live. O filho da Cida, da Lojas Carrier, da cidade, eu dou nome e sobrenome e a loja. Cida, da Lojas Carrier, da cidade de Jacarezinho. O padre chegou em mim e disse para mim, padrinho da minha filha, disse, compadre, é preciso que o senhor vá orar lá na casa da Cida, do Luiz da Carrier, a mulher do Luiz. Falei, por quê? O filho dela, um caminhão, foi atropelado, está na UTI em Ourinhos. Eu não sei o que é, mas é bom que o senhor vá lá. Eu conhecia a Cida muito bem, já que era de dentro da casa dela, eu era chegado da família. Eu fui à casa dela. Eu fui à casa da Cida. Cheguei lá, estavam as irmãs de São Paulo, estavam os parentes, amigos conhecidos, a casa estava cheia, e era só lágrimas. Lágrimas. E que mais chorava era a Cida. Olhei aquela situação no silêncio, Edinho, que bom que você veio, meu filho, e nas lágrimas. Eu falei, e aí o Luiz, está lá em Ourinhos, é outro estado, estado de São Paulo, está lá com ele, e meu filho vai ser, a cirurgia vai ser agora, e o médico disse que não tem chance nenhuma, Edinho perfurou isso, perfurou aquilo, tá, a situação é essa grave, não tem jeito, o Luiz está lá, eu vou perder, e era o primogênito, observe, era o primogênito dela. Eu olhei para aquela mãe, o Elton, filho o irmão do Frávio, o Frávio era o mais velho. Falei, Cida, pega o Elton, vamos para o quarto do Frávio. O quarto dos dois era o mesmo. Cheguei lá, eu disse para a Cida, Cida, qual que é a cama do Frávio? É esta. Falei, pega o Elton e põe aí na cama. Se isso não for verdade, ela vai entrar nessa live, vai ficar no Face e vai dizer mentira do Edinho. Mas eu estou falando o que é. Aí eu disse, agora deita do lado do teu filho, deita com ele na cama. Mas você vai deitar com o Elton. Agora, Cida, abraça o Elton. Ela estava nos prantos de choro. Abraça o Elton e chama o Frávio no Elton. No irmão dele. Abraça e chama o Frávio. Diz para Deus, fala, Senhor, eu quero o meu filho aqui. Senhor, eu quero abraçar o Frávio de novo desse jeito. Enquanto ela abraçava o irmão dele, o Elton, na cama, que abraçava ele deitadinho na cama do Frávio, que era o momento da cirurgia, eu levantei os braços e agradeci a Deus. Eu levantei os braços aos céus, assim, em direção aos céus, e agradeci ao Senhor por aquele momento. Agradeci ao Senhor porque eu confiava nele, na sua misericórdia. Eu confiava naquele momento, o meu coração se encheu profundamente, porque naquele momento eu tinha a certeza que Deus estava ouvindo a voz do meu coração.
Eu agradeci. Aí eu olhei para ela e falei, Cida, levanta. Cida da Lojas Carrier de Jacarezinho, levanta. Levanta e vamos abrir a porta. Nós estávamos no quarto trancado e o povo tudo lá na sala, sem saber o que eu estava fazendo no quarto com ela. Falei, levanta, vai para a sala e disse, meu filho foi curado. Deus vai trazer meu filho de volta. Ela olhou para mim assustada, eu falei, não titubie, Deus ouviu a tua oração. Aí eu peguei a Bíblia e falei, Senhor, eu vou abrir a palavra. Senhor, confirma para mim que o Flávio, neste momento, foi restabelecido na UTI, lá no centro cirúrgico. E o Senhor me deu, nunca mais esqueço, 97 mais ou menos, Jeremias 31. Olha só, serei o Deus, naquele tempo, oráculo do Senhor, serei o Deus de toda a tribo de Israel. Eis o que diz o Senhor, foi concedida a graça no deserto ao povo graudio que poupara. Dentro em pouco Israel gozará de repouso. E de longe aparecia o Senhor, amo-te com eterno amor. Eu já estava chorando de alegria. Aí diz, por isso diz o Senhor, lançai grito de júbilo por causa de Jacó. Eu falei por causa do Flávio. Aclamai a primeira das nações e fazei retumbar os vossos louvores, exclamando, o Senhor salvou o seu povo. E diz ainda, o que voltará em lágrimas, eu conduzirei em meio às suas preces. Eu levarei à beira das águas correntes, por caminhos que não tropeçarão, porque sou para com Israel, qual um pai é a Efraim, o primogênito. Meu querido e minha querida, falei, levanta, rápido, abri a porta, fala para eles, teu filho. Ela disse assim, meia trema, o Elton foi curado. Então a sala cheia, as irmãs dela, o povo olhando assim, ai que bom e tal, mas tipo, mas como que ela sabe? Não tem telefone no quarto dela, como que ela sabe? E eu dentro do meu coração falei, Senhor, confirma, Senhor. Confirma, Senhor, tem um telefone nessa casa, confirma, Senhor, porque esse povo está duvidando da tua promessa. Eu terminando de falar, o telefone de parede tocou, que era numa pilastra assim, próxima à cozinha, tocou. A irmã dela de São Paulo pegou o telefone e disse, o quê? O quê? Entrou todo mundo desesperado. Essa expressão da irmã, eu falei, Senhor, eu não vou vacilar. Ela pegou e entregou para Cida e chorando a irmã, a Cida pegou o telefone. Como? Pronto, tiveram que segurar ela em lágrimas. Falei, Senhor, e eu continuo firme. Aí a irmã dela disse, o Flávio foi curado. Os médicos não entenderam, deu tudo certo, tá tudo bem com o Flávio. Meu querido e minha querida, o que eu fiz? Eu pedi um copo de água e disse para eles, agradeçam ao Senhor, porque o Senhor não falha. O Flávio está de volta. E esse Flávio hoje está lá na igreja, participando, casado, tem filho, e sua mãe se alegra com ele. Porque a promessa do Senhor é a promessa do Senhor. Ele não desfaz aquilo que ele promete. O mesmo Deus que fez lá atrás, aonde vemos no seu evangelho, ele continua agindo hoje diante de muitas situações. O problema é que as pessoas estão longe. O problema é que as pessoas estão com o seu lado racional aguçado demais. Observa dentro da palavra, você lá em Gênesis, você vai ver que Agar, ela estava longe, o filho estava na UTI. O filho dela estava na UTI, lá embaixo de uma bruxa, e ela chorando no chão, sentada no chão em lágrimas. Muitas mães nesse momento estão em lágrimas por causa dos seus esposos, filhos por causa de pais, irmãos por causa de irmãos, amigos que estão sofrendo na UTI, em hospitais. Lá no arbusto, onde Agar deixou o seu filho, muitos deixaram os seus amigos, os seus parentes, os seus laços sanguíneos, estão nos leitos de hospitais, de UTI, não só por um Covid, várias enfermidades. Muitos estão sofrendo em seus lares,
Outros sofrem nas ruas, no deserto, como a Isa falou, no seu deserto interior, sofrendo, não fala para ninguém, só o que vê são pessoas apontando o dedo, dizendo, nossa, mas por quê? Nossa, mas para quê? Meu querido e minha querida, é muito forte, o Senhor, Ele está conosco, e se observa que dentro dessa situação, quando Agar estava no chão, Deus responde para Agar, Deus fala com Agar lá no chão. É o que Deus quer falar com muitos hoje que têm amigos, parentes, pessoas que sofrem. E eu quero que o Senhor ouça a nossa voz, Isadora, para as pessoas que sofrem, para as pessoas que se machucam, não é isso? Veja, Deus disse para Agar, Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar do céu, dizendo-lhe, que tens, Agar? Nada temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Veja, Deus ouviu a voz do menino do lugar aonde ele está. Observa que lindo aqui. Observa, primeiro, Deus ouviu a voz do menino. Que voz? Se o menino estava na UTI, se o menino não tinha mais, estava morrendo. Deus ouviu o íntimo. Muitas vezes, não pense que nossos irmãos não oram porque estão de boca fechada. Não pense que aqueles que estão no hospital não oram. Que aqueles que estão sofrendo lá pode estar entubado, mas no momento de lucidez clama o Senhor. Foi o meu caso na UTI. Quando eu estive na UTI em 1993, eu não podia falar nada porque estava tudo quebrado, mas o meu pensamento, por fração de segundo, eu pedi ajuda ao Senhor. Dia 7 de outubro de 1993, eu pedi ajuda ao Senhor 2 horas da manhã, da madrugada. E dia 4, no dia 8 de outubro de 93, eu não tinha mais nada. Aí é um testemunho que está lá no meu canal no YouTube, em vídeo. Veja, é muito importante entender, Deus ouviu por quê? Porque em Romanos 8, 26 diz assim, São Paulo, nós não sabemos orar e nem pedir como convém. Romanos 8, 26, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque Ele sabe o que nós precisamos antes de abrir os lábios para pedir. Por isso Deus conhece as profundezas das nossas almas, e lá no seu coração, Deus sabe a sua oração interior. Enquanto muitos clamam alto, glória a Deus, por isso que clamam com sua voz. Muitos oram no silêncio, às vezes na dor. Deus ouviu a oração da dor do menino. Ele devia naquele momento ter perguntado, cadê minha mãe? Não sem força. Ele deve ter pedido, meu Deus, cadê minha mãe? E ali estava morrendo. Deus ouviu a oração do filho de Agar. Mas o bonito dentro disso, a Isa quer falar. Dentro disso, o bonito, só um minuto, Isa. O que Deus fez? Deus chama Agar pelo nome. Tudo que Sara não fez, no primeiro momento, quando disse a Abraão, expulsa esta e seu filho daqui. Quando Sara pede para Abraão expulsar o seu filho com a escrava, naquele momento ela não disse o nome de Agar, porque a ira tomou conta dela. Observa, entenda. Se o mundo não te chama pelo nome, se você não é conhecido pelo nome, se muitas vezes o seu conceito, o seu nome está sendo jogado no lixo, Deus chama você, Deus chama a mim, Deus chama você pelo nome. Porque diz em Isaías 43, quando ele fala, és precioso aos meus olhos, eu te aprecio e te amo, eu te chamo pelo nome. Deus nos chama pelo nome. Deus chamou Agar pelo nome. Ele diz, o que tens, Agar? Em outras palavras, o que está acontecendo? Por que está caída? Por que está no chão? Deus quer dizer para você, meu irmão e minha irmã, está dizendo agora por que você está preocupado. Por que está no chão? Por que está preocupado com o amanhã? Por que está preocupado com teus negócios, com o teu trabalho, com a tua saúde? Como Deus falou para Agar, o que tens, Agar? Conta para mim. Ele sabia.
Deus sabia de tudo o que estava acontecendo com Agar. Mas Deus quis mostrar para Agar que o filho dela tinha valor. Aí você vai falar sobre isso. O filho de Agar tinha valor. Ele quis mostrar isso para ela. Deus ouviu a oração daquele menino. Nós estamos indo rápido. Vamos lá. Os dois pontos fortes desse versículo, né? Do versículo 17. Quando Deus fala que ouviu a voz do menino e fala pra Agar, né? Que ele ouviu a voz do menino, mostra o valor, como você citou, né? Mostra o valor de Ismael, que foi um valor que não foi dado no início da passagem, né? Quando eles são expulsos, né? Imagina aquela mãe vendo seu filho sendo desvalorizado, né? Como nós muitas vezes somos desvalorizados. Imagina o sentimento dela de serem escorraçados dali, né? Serem mandados embora. O sentimento de dor que ela estava sentindo, por isso que ela chora, e o choro delas também é uma oração poderosa, né? Por não querer ver o filho morrer. Então, os dois pontos são o Senhor chamar ela pelo nome, que não acontece no primeiro versículo que nós lemos, e o do filho ser desvalorizado, e agora o Senhor mostra o valor que ele dá a Ismael, né? O Senhor valoriza-nos, né? Então, se para o mundo você não tem valor, para Deus você tem valor, e você tem muito valor. Você tem valor em N situações. Então, é algo para pensarmos, né? Quando o mundo estiver contra você, quando o mundo falar que você não vale nada, que você não vai dar em nada, quando as dúvidas vêm em relação à sua pessoa, pense: Deus sabe do meu valor. Eu sou um filho da promessa e Deus tem um valor para mim. Ele me chama pelo meu nome. Quando a pessoa chama a gente pelo nome, nós sabemos que ela nos conhece, né? Quando você passa na rua: oi, Isadora, tudo bom? Eu olho: oi, tudo bem? Eu sei que aquela pessoa me conhece. Então, quando o Senhor nos chama pelo nome, Ele está falando que Ele conhece-nos. Ele sabe o que estamos passando e Ele nos dá valor. Então, quando nos encontramos naquele deserto, quando estamos perdidos, estamos nos desfalecendo em vários sentidos, Deus vê o nosso valor e Ele nos lembra o nosso valor. Muitas vezes nós pensamos: mas isso que eu faço, todo mundo faz. Ou essa habilidade que eu tenho, todo mundo faz. Por que eu não sou bom nisso? Eu sou bom naquilo. Então, o Senhor tem uma promessa para você. Semana retrasada nós conversávamos sobre como muitas vezes você não é bom em matemática, mas é bom em artes. E muitas pessoas não valorizam o seu ser bom em artes e só te recriminam por você ser ruim em matemática. Então isso entra muito nisso, porque às vezes você não tem habilidade numa situação, você reconhece isso. Por exemplo, eu não sei consertar uma bicicleta, eu não tenho tino nenhum. Pra isso, eu realmente não tenho valor pra consertar uma bicicleta. Agora, pra fazer uma comida, aí o meu valor tá aí. Então é olhar de um panorama, sair de você e olhar no panorama de fora. Poxa, eu não sei fazer isso, mas eu sei fazer aquilo. Poxa, a pessoa tá falando que eu sou inútil, não sei o que, mas eu faço isso. Então, o se autovalorizar é o que o Senhor vai nos trazer, porque Ele nos lembra. E quando o Senhor nos lembra, nos enche, nossa, eu tenho valor mesmo, o Senhor acredita em mim, eu tenho valor, nós ficamos cheios de esperança, do ir à frente, né, do ficar feliz. Então, quando o Senhor dá o valor a Ismael, é muito lindo a mudança de dois âmbitos da passagem, né? Quando eles são desvalorizados, quando eles passam pelo deserto, e quando o Senhor vem e valoriza, mostra o valor deles. Então, você tem valor, eu tenho valor. É tão interessante porque é um versículo que eu sei que ela ama e ela vai nele, já, para terminarmos, para a gente orar. Observa que logo na sequência do versículo 17, quando ele vem dizer que ele ouviu a voz do menino, ele pergunta para Agar: o que tens, Agar? Que Deus ouve, ele pergunta: o que tens? Talvez dentro desta reflexão dessa passagem,
Deus está perguntando para você, para mim, para nós nessa tarde. O que tens? Como que está a sua vida? Quais são os seus sentimentos, teus pensamentos? Deus tem uma promessa de alegria, de paz, de saúde. Mas Ele está perguntando o que tens. E lá dentro do teu íntimo, se muitas vezes, porque Ele conhece o teu íntimo, Ele está olhando, ou você dizer para Ele o que tu tens. Senhor, ando triste, não sei porquê. Senhor, meu projeto de vida, de trabalho, na vida sentimental, material, profissional, espiritual. Senhor, uma dor. Lá dentro de você, o Senhor está perguntando o que tens. Foi o que Ele perguntou. Ele sabia o que Agar tinha, mas Ele queria uma reação dela. Aí o que o Senhor fez? O Senhor restabelece as forças de Agar no versículo 18. O Senhor restabelece as forças de Agar. Porque, como diz nas cartas aos Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, Deus não nos deu o espírito de fraqueza, mas de fortaleza. Deus fez isso com Agar, que estava no chão, sofrendo porque o seu filho estava em coma. Se tem alguém que você conhece que está sofrendo, Deus ouve neste momento a oração do teu íntimo. Quando você vai ao chão, e uma das formas de irmos ao chão é colocarmos o nosso joelho e dizer: Senhor, aqui está a minha miséria. Aqui está junto a minha miséria de fé. Senhor, a dor de quem eu tanto amo. Daqueles que tanto necessitam de Ti e que eu conheço. E sei, Senhor, que do Teu lado aberto jorrou água e sangue. Por isso, Senhor, eu espero em Ti. Deus fez o que no versículo 18? Ele disse para Agar: levanta-te. Olha o que o Senhor disse para Agar: levanta-te. Tirando primeiro Agar do chão, porque Agar estava sofrendo. Deus tinha uma promessa, e a promessa precisava ser cumprida, porque Ele determinou. Ninguém pode. Se te fecha uma porta, tem um provérbio, não é isso? Deus abre 10. Se te fecha uma janela, Deus quebra uma muralha e desmonta para você. É tudo o que Ele quer, é que você diz: sim, Senhor, eu creio que Tu ouve a voz do meu interior. Deus disse para Agar: levanta-te e toma o menino, segura. Toma o menino, segura pela mão. Eu lembro de uma passagem que eu falo num dos vídeos do meu canal, no Insta. A mãe tinha uma oficina em frente à casa dela que o filho dela trabalhava. De repente ela viu o grito do filho. Ela saiu na porta e viu o carro, o macaco quebrou e o carro caiu em cima do filho. Ela gritou e não aparecia ninguém, ela correu lá para a oficina, catou aquele macaco, ou melhor, aquele carro e levantou. O povo veio correndo, chegou, puxou o menino de baixo, ela soltou o carro. Olharam para ela e disse: como que a senhora conseguiu levantar esse carro? Ela disse: era meu filho que estava embaixo. Veja, aonde leva o amor. O que o amor faz? O amor, ele transpõe uma força que você não conhece. Portanto, não importa onde você esteja, qual a distância que você está daquele que você ama, o amor que tu sentes na tua alma, no teu coração, ele ultrapassa as barreiras e cura. Porque pelo amor, o outro é curado. Quando um coração se preocupa com outro coração, é aí que acontece o milagre. É aí que acontece o milagre. Portanto, nesse momento Deus diz para Agar: levanta-te. Como Deus está falando para você hoje. Levanta a tua fé. Levanta a tua alegria, levanta a tua coragem, levanta de onde tu estás, porque a tua vida será restabelecida. A palavra está cumprida, é uma promessa de Deus. Ele falou: toma o teu filho pela mão, porque farei dele uma grande nação. Farei dele, era a promessa de Deus, farei dele uma grande nação. Deus tem uma promessa. Muitas vezes fica olhando: por que fulano dá certo na vida? Por que aquele tá... e eu estou vivendo essa situação? Não! O sol também é para você, o sol também é para nós. O que está acontecendo é que muitas pessoas não estão valorizando o pouco. Quando eu não valorizo o pouco, eu não tenho muito, porque o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. O que eu preciso é olhar para dentro do tempo e daquilo e da forma como eu estou vivendo. Deus tem uma promessa de misericórdia para você. Agora, o bonito é quando ele diz aqui: toma o teu filho pela mão.
Mas que coisa mais linda! Como o Senhor chama Efraim, é isso que você quer fazer? Como o Senhor chama Efraim, exatamente. Quando o Senhor vem dizer e chamar, quando ele fala para Agar, toma o teu filho pela mão. Fala, Isadora. Não? Porque no livro de Oséias, no capítulo 11, Deus disse, no capítulo 11 do livro de Oséias, Efraim era ainda criança, eu já o amava. Do Egito chamei meu filho. Olha agora, segurava-os com laços humanos, com laços de amor. Sabe como é que Deus segura o teu filho? Pelos teus braços. Sabe como que Deus segura o teu amigo? Sabe como que Deus... A Isadora está no chão. Deus quer segurar a Isadora pelas minhas mãos. Deus quer falar com o outro com os teus lábios. Deus quer olhar para o outro com os teus olhos. Deus quer amar o outro através do seu amor. Deus quer fazer o amor entrar em ação. Por isso ele diz, segurava com laços humanos e com laços de amor. Veja, Deus levanta Agar, fortalece Agar e diz para ela, toma o teu filho pela mão, porque ela tinha força que Deus deu. Deus estava naquele momento com Agar, Deus fortalecia Agar, e Deus faz Agar levantar Ismael. Porque Deus diz que tinha uma promessa de uma grande nação através de Ismael. Mesmo que Ismael não era da promessa da continuidade de Abraão, mas era líder de um grande povo. E por essa situação de rejeição, criou-se um ranço de separação de dois irmãos, tudo por uma atitude impensada de Sara. E até hoje perpetua isso lá naquela região da Arábia. Nós vemos que os países lutam para destruir Israel. Ali está a linhagem de Ismael e a linhagem de Isaac. Até hoje se brigam. Isso aí é uma outra situação para poder falar no segundo momento. Porque até hoje brigam as linhagens, porque criou uma mácula no coração daquele menino de ter que viver longe do pai por um desejo de Sara, não de Abraão. Quantos filhos hoje precisam de cura interior? Quantas pessoas precisam de cura interior? Porque no ventre, no momento da gestação, são rejeitados por mães. São rejeitados por pais. Mães que muitas vezes na grávida e não querem, e odeia, e fica com raiva, ou até mesmo fala, eu não queria ter esse filho agora. E cria-se. A ciência diz, a ciência mostra, não só a divina, mas a humana, diz que no momento da concepção, a criança sente e ouve tudo o que a mãe fala. Portanto, muitos trazem esse trauma e precisam de cura profunda e espiritual, porque traz a mácula de uma rejeição. De uma rejeição. Ismael cresceu, tornou-se grande líder de um grande povo, mas trazia em si o momento da rejeição de Sara e de Abraão, porque ele não compreendia direito, porque era só um menino. Criou-se aquela marca no coração. Nós muitas vezes não entendemos, porque o nosso irmão, tudo que ele precisa é de oração. É de oração, é de um tempo de paz, é um tempo de abraço, é um tempo de entendimento. Porque veja, Deus tinha uma promessa na vida de Ismael. Tudo no tempo de Deus. Mas o ser humano costuma protelar, ou atrapalhar, ou jogar pedrinhas dentro daquilo que é a promessa de Deus. E foi isso que Sara fez. E Deus deu o livre-arbítrio e deixou Sara continuar e fazer o que ela queria, porque ele falou para Abraão, faça o que Sara pede. Faça. Não era vontade nem de Abraão. Abraão fez com dor, mas criou-se naquele momento, porque tudo que Ismael queria era que Abraão não obedecesse Sara. Mas Abraão obedeceu a Deus. Abraão foi ouvir o Senhor, a promessa do Senhor. Porque em Isaías 43 ele diz, veja, Isaías 43 de 1 a 5, eu te aprecio e te amo.
permuto reinos por ti, troco nações em troca de ti. Te chamo pelo nome, veja, te chamo pelo nome, és meu. Deus, como chamou Agar, que estava no chão, pelo nome, Deus chama você agora pelo nome. Você quer falar uma coisa para nós orarmos, Isa? Sim, esse momento final aqui da passagem, ui, me perdi. Onde o Senhor fala para ela levantar, né? No 19 o Senhor fala: Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço, onde foi encher o odre e deu de beber ao menino. Deus esteve com este menino, ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um hábil flecheiro. E habitou no deserto de Faraó, e sua mãe tomou para ele uma mulher egípcia. Nesse momento final aqui da passagem, mostra, após o Senhor dar a ordem, né, de levante para Agar, a transformação do ela fazer isso, levantar o menino, o Senhor abre os olhos dela e ela vê um poço que não estava ali. O Senhor faz o poço surgir. Ele no meio do deserto, ele faz o impossível acontecer, porque era impossível, ela teria visto um poço ali perto, e o Senhor faz o poço aparecer para dar essa água ao menino e a ela, para eles se fortificarem. E aqui demonstra claramente o confiar no Senhor, porque muitas vezes nós queremos, quando pedimos uma coisa ao Senhor nas nossas orações, nós queremos imediatamente, nós queremos que ocorra agora, no momento que eu estou pedindo, do jeito que eu estou pedindo, mas não é assim, é no tempo de Deus, na forma de Deus, se Deus quiser assim seja. Então é o confiar, porque aquele que crê no Senhor, que pede no Senhor, aquele que está no Senhor não é desprezado. O Senhor fala isso em Eclesiástico 2:12, que aquele que qual foi aquele que pediu a mim e eu desprezei? Qual foi aquele que veio a mim e eu não atendi o seu pedido? Em Isaías 59, o Senhor vem falar, não é a mão do Senhor que não é capaz de salvar. Nem o seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São vossos pecados que colocaram uma barreira entre eu e o nosso Senhor. Então são as nossas ações. Aquilo que falávamos antes, é a nossa ação que coloca barreiras entre nós e o Senhor. E confiar no Senhor e saber que Ele vai agir na nossa vida, quebrar essas barreiras, é saber esperar, é saber confiar, é o tempo do Senhor. Uma passagem que nos fala muito disso é João 15:7. Se permaneceres em mim, e a minha palavra permaneceres em vós, pedirei tudo e eu vos darei. Então, se permanecermos no Senhor, confiar nele, saber que é a hora dele. Se minha palavra permaneceres em vós, na palavra do Senhor, na boca dele, ele fala que Deus é fiel. E o fiel não trai, ele não vai te desamparar, né? O Senhor ama, o Senhor acolhe. E pedirei tudo e eu vos darei. Então temos 2 passos antes do Senhor conceder a graça. Nós temos que permanecer nele, estar nele verdadeiramente, acreditar fielmente, assim como a Cida Carrinha acreditou. Ela tomou posse daquele momento, quando o Senhor vem e confirma a palavra em você. Ela fala, ai meu Deus, desculpa. Ela vem e confirma, o meu filho está curado. Então foi o tomar posse dela que fez a diferença, porque ela permaneceu no Senhor. Ela podia ter tido meado, ele pediu para falar que o meu filho foi curado. Não, o meu filho foi curado. Eu acredito nisso, ela tomou posse. Então a palavra do Senhor permaneceu nela. A palavra do Senhor tem que permanecer em nós, porque se nós mexermos muito, balança a nossa vida.
Então a gente não pode ficar diferenciando as coisas que o Senhor nos fala. É o que você falou, não podemos mudar a palavra do Senhor. Nós não podemos modificar o que o Senhor deixou escrito para nós. Porque se Deus fala que Deus é fiel, Ele não pode falar, a gente não pode falar, ah, Deus falou que às vezes Ele é fiel. Não, a culpa não é de Deus, Deus é fiel, Deus está ali por nós, Ele faz tudo para nós. Então aí concedemos a graça, aí o Senhor dá livre para nós, aí eu considerei tudo para ti o que me pedi. Então, uma frase que você falou para mim, que eu acho importante para fazer esse fechamento antes de oração, é que você falou bem assim, quando nós achamos que é o fim, para Deus era o começo. Então naquele deserto Agar achava que era o fim, Ismael achava que era o seu fim, mas para Deus era o começo. Foi o ponto de start, essa separação do pai foi o ponto da grande nação daí, o pós. Então às vezes esse fim que você está enxergando é um começo, né? É uma vida nova. Recentemente, como eu tenho relatado no canal, minha mãe veio a falecer, fez a passagem, né? Está na graça de Deus por conta do Covid. Hoje faz exatamente... Glória. Está na glória. Hoje faz exatamente 3 meses. Então uma emoção, assim, a gente fica mais saudade. Mas foi um motivo de não separador de águas, mas a gente achava que era o fim. Poxa, o que a gente vai fazer sem ela? Foi a perda de um ente querido. Nós nos vemos assim, o que a gente vai fazer? Foi o fim? Não! Nessa situação não foi o fim para ela, não foi o fim para nós. É o começo de uma vida diferente. Para ela com o pai é uma vida totalmente nova, uma vida totalmente eterna. E para nós é um viver diferente, com a saudade mais diferente. Então eu achei que essa frase que você me falou é perfeita para ir para a oração. E essa frase ela é perfeita mesmo, e por quê? Porque é interessante ela ter colocado isso, não é? Quando nós achamos que acabou, que é o fim, que não tem mais jeito, é aí que Deus começa. É quando o homem se vê o nada, aonde o homem vê o nada, Deus vê o tudo. Quando o homem vê que tudo determinou, que tudo acabou, que não tem mais jeito, Deus está dizendo tem. Quando hoje faz 90 dias que a mãe dela faleceu pelo Covid, um divisor de água, se for olhar, não foi o fim para a mãe, porque está na glória. E não foi o fim para ela, para sua irmã, para o seu pai, para a família toda. É um começo. Agora o que nós precisamos entender, Deus é fiel à sua promessa do que Ele faz. Ele foi fiel à promessa para Ismael e para Isaac, para dar continuidade ao grande povo. Mas veja, Deus é fiel. Nós precisamos perguntar, eu e você, nós somos fiel? Você é fiel numa promessa que já fez? Fiel? Eu estou falando da fidelidade aqui para com o Senhor. É fiel em mesmo diante crer. Você é fiel nas suas orações, é fiel na caridade, é fiel no perdão, é fiel na aceitação, é fiel na paciência. Veja, Deus é fiel. A Isa citou João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo. Isaías 59, ela citou, não é Deus, não é a mão nem o ouvido dele surdo, e nem a mão incapaz, mas as barreiras que nós colocamos. Sara determinou naquele momento, desprezou Agar, rejeitou Agar com Ismael, pedindo a Abraão que expulsasse. Deus acolhia Agar, chamando ela pelo nome que Sara não chamou. Quando o mundo te despreza, quando as pessoas te desprezam, Deus diz sim, eu te amo. Eu te amo. Veja, Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele diz, eu vim para os doentes, não para os sãos. Ele veio para libertar, para curar, para transformar, para mudar a nossa sorte. Quando Ele disse para Agar, levanta-te. E nesta tarde, o Senhor está dizendo para você, para nós e para a Helena que está aqui. A minha promessa é que sejas feliz. A minha promessa é que ganhe o teu lugar do meu lado, diz o Senhor. A minha promessa é que você confie nos anjos que eu coloquei do teu lado. A minha promessa
é que você creia que eu estou do teu lado e que não deixarei perecer, mesmo diante das dificuldades. A pergunta que nós temos que fazer: cremos realmente que a promessa de Deus vai se realizar na nossa vida? Nós realmente damos uma determinação, porque muitas pessoas fazem promessa, vão até para santuários longe, viajam 500, 600, 1000 quilômetros para fazer uma promessa em um santuário ali ou aqui da igreja. Não sou contra, mas eu acho muitas vezes que tem santuários tão pertinho, tão do lado, e às vezes eu não compreendo que talvez esse tempo de distância, de transladação, de onde eu estou para aquele lugar, é naquele processo que o Senhor quer falar comigo, daquela viagem. Às vezes nem é lá, porque lá naquele lugar muitas vezes eu estou mais para ser curioso, para ver como que é. Eu sou fiel às minhas promessas, porque Deus é fiel. E a promessa de Deus nesta tarde, a promessa de Deus é restabelecer-nos, enquanto vou orar com você, mas com você, e com a Isa, e com a Lelê, que está aqui. A promessa que Deus tem para nós, Ele quer ouvir, e Ele vai dizer, e Ele já está dizendo: eu ouvi a oração de vocês. Como é seu nome? João, Maria, Pedro, Demetrios, Darcy, Carla, Pedro. Qual é teu nome? Porque o Senhor chama você pelo nome. Agora Ele não chama de Edinho, Ele chama de Edson. Ele não chama de Isa, Ele chama de Isadora. Ele não chama de Lelê, Ele chama de Helena. O Senhor fala o nome correto. Se o mundo te dá apelido, o Senhor não dá. O Senhor te chama pelo nome correto, porque é o nome que está gravado. O Senhor chama o Brasil hoje como terra de Santa Cruz. Foi batizado como terra de Santa Cruz. E como terra de Santa Cruz está determinado todas as forças do demônio, ideologias maléficas que tentam destruir família, cai por terra, porque a ordem e progresso do Espírito Santo no Brasil vai queimar todas as desgraças de ideologias maléficas. Por isso, chamo nesse momento a sua atenção e quero que dentro deste canto você venha conosco. Que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Jesus, poderoso Deus, misericordioso, de amor e de bondade, era impossível nós acreditarmos, Senhor, que Tu abençoarias o nosso país com um homem que clama o Seu nome, por aquele que foi esfaqueado, que derramou o Seu sangue, Senhor, que foi esfaqueado, Jesus, e Tu tens fortalecido, abençoado, Senhor, esse homem, o nosso presidente, para que livra-nos das amarras das ideologias do demônio. Jesus, peço a Tua misericórdia, peço a Tua bondade, nesse momento, na Tua luz. Peço, Senhor, que fortaleça, Senhor, esses homens que estão à frente desta nação. Seja, Senhor, brasileiro, o nosso presidente, com toda a sua equipe, com os homens do Estado, com os municípios, Senhor, que se voltem para a Tua palavra,
que volte para a tua promessa, Senhor, e pelo poder da Santa Cruz. Jesus, que a tua cruz venha, Senhor, redentora, redimir a nossa pátria, redimir, Senhor, e restaurar aqueles que estão no leito de hospitais, aqueles que estão no leito de UTI, aqueles que sofrem em suas casas, aqueles que estão andando no deserto das estradas, das ruas, sem rumo, sem saber o que vai fazer, sem saber para onde ir. Jesus, pelo poder da Santa Cruz, pelo teu nome, Senhor poderoso, estamos aqui, Senhor, nessa hora. Estou aqui, Senhor, esperando em Ti. Meus irmãos esperam em Ti. Sim, Senhor, todas as situações no Teu nome está. Vem em socorro, Senhor. Socorre, Senhor, todas as dificuldades de muitos irmãos e irmãs, daqueles que nesse momento passam por tantas adversidades de dor, de tristeza, de desprezo, Senhor. Pessoas que muitas vezes se sentem só, no tempo da solidão, jogado, se sentem no chão, se sentem humilhados, Senhor. Jesus, nada para Ti é impossível, tudo para Ti é possível, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, na graça do Teu Santo Espírito, vinde em nosso socorro, vinde nesta hora de misericórdia, Senhor. Que as promessas que fez a Abraão, de fazermos parte, Senhor, da genealogia de Abraão, da árvore onde Isaac, Senhor, deu sequência, Senhor. Tira toda a rivalidade de irmãos e irmãs, tira toda a distância, Senhor, e rivalidade de irmãos e irmãs, de família, Senhor, que brigam, que se separam, que não se veem, por toda arrogância, por toda fome, por toda ganância, Senhor. Por toda mentira, por toda inveja, por toda falta de amor, de caridade, por toda falta de irmandade e de amizade. Ó Pai querido, derramai, Senhor, a luz do Teu Santo Espírito nesta hora. E auxilia-nos, Senhor. Fazei com que a nossa fé, Senhor, ultrapasse todas as montanhas da incredulidade. Vinde neste momento, Senhor. Estendei não só, Senhor, o teu olhar, estendei não só a Tua face, ó Deus da misericórdia, mas estendei também, Senhor, as Tuas mãos e levanta-nos, Senhor, como levantou Agar. Renova-nos a nossa fé como renovou a fé de Agar e mostra-nos, Senhor, o momento de bebermos dessa água da vida que Agar bebeu com o seu filho. Ó Senhor, Deus de amor e de bondade, curai, Senhor, todo o interior, todo sentimento ruim, todo sentimento de desprezo, de tristeza. Cura-nos, Senhor, agora. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, nosso Pai. Cura-nos. Escute a nossa súplica no deserto, Senhor. Mostre que temos valor. Faça que enxerguemos isso. Não deixe nos afundar, Senhor. És a nossa salvação. Levanta-nos assim como levantaste Pedro. Quando a caminhar perto de Ti, com medo ele afunda. O Senhor pegou na mão dele e o levantou. Senhor, pega a nossa mão, nos levanta, mostra o nosso valor. Porque muitas vezes nos deixamos levar pelos sentimentos humanos e não enxergamos que o Senhor está ali para nós todo o tempo. Que o Senhor está ao nosso lado todo o tempo. Então vem, Senhor, faça-nos enxergar Tu. Faça que vemos o quanto o Senhor está ali para nos sustentar. Nós pedimos, Pai, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, porque somos falhos. Senhor, vem e aumenta a nossa fé, assim como o Senhor, como aumentou a do centurião. Vem, Senhor, aumenta a nossa fé para que cremos fielmente e verdadeiramente no momento de dificuldade, de raiva. Nós não deixemos levar pelo humano, nós tomamos a inteligência e a ciência do Espírito que habita em nós, para que agimos certos com nossos irmãos, para que nos certos com nós mesmos, para que nós não cometemos erros contra nós. Vem, Senhor Jesus, com o Teu Espírito de sabedoria e faça-nos que crescemos na fé, crescemos em espiritualidade, para entendermos as flechadas, os dardos inflamados que vêm contra nós, para que nós nos livremos dele, nós entendemos muitos dele. Então vem, Senhor Jesus, liberta-nos nessas armárias que nos prendem no deserto.
Vem, Senhor Jesus, e nos salve, Senhor. Salve porque acreditamos em Ti, acreditamos na Sua salvação. Vem, Senhor Jesus, nós acreditamos em Ti, acreditamos verdadeiramente. O Senhor é fiel e nós procuramos, com o Espírito que habita em nós, sermos muito fiéis também, Senhor, fiéis a Ti, para que conceda-nos a promessa que o Senhor tem para nós, para que podemos vivenciar a promessa que o Senhor tem para nós, porque somos filhos da promessa e queremos que ela se realize em nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade e a Sua misericórdia. Tu que manifestas a Tua glória. Sim, Senhor. Tu que manifesta a Tua glória, e a glória é a certeza do que estás agindo e já agiu em cada um de nós. Tu que manifesta, Senhor, o Teu poder de amor, de perdão. A Tua misericórdia nos restabelece. Reinflama, Senhor, a nossa fé. Faz com que possamos, Senhor, derramar-nos diante de Ti e sermos consumidos, Senhor, como uma vela diante de Ti no altar. Que nós possamos, Senhor, deixar-nos ser consumidos pelo fogo do Teu Santo Espírito, para que possamos buscar a Tua verdade e beber da Tua água. Ó Pai querido, de amor e de misericórdia, Tu que na Tua promessa, através do Teu Filho, veio nos dizer, quando Jesus diz em Mateus 18, aonde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, ali estarei. E tudo que pedirdes ao Pai em meu nome vos farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Essa é a promessa de Jesus. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome de Jesus, vô-lo farei, para que sejas feito. Veja então, Senhor, peço ao Pai em nome do Teu Filho Jesus Cristo, abençoe, Senhor, a nossa pátria, o nosso país. Vá, Senhor, em todos os leitos de hospitais de UTI. Há muitos Ismael sofrendo agora, Senhor, esperando a Tua presença. Há muitas Agar, Senhor, mães, pais, chorando, filhos que choram, os seus entes que estão lá nos arbustos da UTI, como estava Ismael. E como o choro de Agar, Tu ouviu a voz do menino. Senhor, Pai de amor e de bondade, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, socorre, Senhor, nos lares, nas ruas, nas calçadas, com frio, com sede, com fome e sem abrigo. Socorre, Senhor, nos leitos de hospitais e de UTI. Socorre agora, Senhor, a nossa terra, Brasil, terra de Santa Cruz. Estendei a vossa mão no Teu amor e na Tua bondade. E dizemos, Senhor, a Ti, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Helena, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Mais uma vez, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Estenda a sua mão para nós. E nós estendemos as nossas mãos para Ti. E juntos estendemos as nossas mãos para Cristo. E os anjos trazem a promessa de Deus para levantarmos a nossa fé, a nossa alegria e a paz. Na nossa casa, nos nossos amigos, nos hospitais e no nosso país. E em todo o mundo e no estado de Israel. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Todos os anjos e santos dos céus, rogai por nós. Que o Senhor seja bendito, seja louvado, que a graça do amor do Pai esteja em ti, esteja em nós e em todos os lugares. Tudo isso é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Força! Amém. Levanta, Agar!